Só um segundo, pessoal, só para eu confirmar se está tudo certo aqui. Ok? Pronto. Vamos lá. Em primeiro lugar, está eu e o professor Rafael aqui. Sou professor de Física, meu nome é Luiz. Rafael, boa noite, Rafael. Professor de Química. A gente vai fazer uma aula para vocês aqui, tentando revisar alguns pontos importantes para a prova do SSA. E aí eu queria também aproveitar e dizer a vocês que a gente vai tentar fazer com responsabilidade algumas situações. Em primeiro lugar, a gente vai estar gravando essa aula para quem quiser rever depois, ou quem não pode estar assistindo com a gente agora, assistir depois. E a parte da responsabilidade é no sentido do horário que a gente vai terminar. Então, a gente está com a meta aqui de terminar por volta das 19h30, um pouquinho mais que isso apenas, porque a gente sabe que, nesse momento, o mais importante também é vocês descansarem. Então, a gente quer que vocês possam fazer uma revisão aqui com a gente, mas o principal é que vocês tenham tempo para dormir bem hoje, amanhã acordar e ser um dia mais relaxado, um dia de mais descanso, e no domingo vocês estarem bem preparados para fazer uma prova. Tranquilo? Vou pedir só o apoio de vocês no sentido de se tiver algum problema com relação à imagem, à qualidade do quadro ou então do áudio, vocês possam nos comunicar, que a gente vai tentar corrigir aqui o brevemente possível, tá certo? Por enquanto, eu acredito que esteja ok. O material da aula a gente colocou no grupo do Telegram, então tem uma fichinha lá com as questões de física e de química, e a gente, durante as questões, a gente vai trabalhando um pouquinho os conceitos e fazendo uma revisão bem legal sobre o assunto, tá certo? Para começar, aí deixa eu só me mudar aqui de posição para fazer um negócio com vocês. Pronto, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir agora nesse novo fundo? Tá tudo ok? Sim, professor. Pronto, perfeito, obrigado. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, para ficar uma qualidade boa, no sentido de vocês visualizarem também o slide, a gente vai projetar em uma câmera o slide e na outra câmera, quando a gente for para o quadro, aí a gente volta para a situação que eu estava no início falando com vocês. Tá certo? Nessa primeira questão, obviamente, a gente vai começar pela ordem do assunto de física desse ano, que é a introdução à ótica. E aí eu queria só relembrar vocês, antes de fazer a questão propriamente dita, alguns princípios que vocês precisam saber nessa parte de física. Lembrando que o SSA, ele costuma cobrar pelo menos 2 ou 3 questões que são teóricas. E esse assunto, introdução à ótica, é um assunto que, muito provavelmente, ele vai ser cobrado de forma teórica. O que é que a gente precisa lembrar nessa parte? Os fenômenos e os princípios que a luz tem. O primeiro princípio que eu queria lembrar com vocês é que a luz ela se propaga de forma retilínea. Então, a gente tem o primeiro princípio, trajetória retilínea. Como o segundo princípio da luz, se eu tivesse, por exemplo, aqui, uma lâmpada vermelha e uma lâmpada azul, uma lanterna vermelha e uma lanterna azul, essas lanternas iriam estar iluminando aqui as paredes da minha lateral. Só que qual é o princípio físico? É que a luz, quando passar uma pela outra, não vai sofrer nenhuma interferência. Esse princípio a gente chama de independência dos raios luminosos. E o terceiro princípio da luz é o que a gente chama de reversibilidade. Significa que a luz ela vai fazer uma trajetória na ida, quando ela for para o lugar, se ela fosse voltar, faria a mesma trajetória, o mesmo caminho. Deixa eu dar um exemplo prático sobre isso. Você está num carro, por exemplo, e aí você está sentado no banco de trás e tem uma pessoa no banco da frente dirigindo e essa pessoa vai olhar pelo retrovisor. Você no banco de trás consegue enxergar o olho da pessoa. A pessoa que está no banco da frente dirigindo também está enxergando seu olho, porque existe um princípio da reversibilidade. A trajetória que a luz faz em um caminho, ela vai fazer no caminho de volta. Esse conceito, esses princípios, a gente vai aplicar eles em questões teóricas. E uma das questões teóricas é essa que eu vou fazer com vocês. Só para a gente dar uma aquecida, uma questão um pouquinho mais leve, para a gente dar uma
relembrada, que é o seguinte. A figura ilustra fora de escala a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta Terra. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando respectivamente como fonte de luz, anteparo e obstáculo. Para que possamos presenciar um eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja na fase, e aí ele coloca as alternativas. Antes de eu dizer as alternativas propriamente dito, alguns conceitos que a gente precisa complementar, que a gente precisa trazer. O primeiro, o eclipse, a gente pode ter dois tipos. Eu posso ter o eclipse solar e eu posso ter o eclipse lunar. A palavra eclipse significa obscurecimento, significa que eu vou esconder. Ou seja, eu estou dizendo que no eclipse eu vou estar escondendo o Sol, quando é o eclipse solar, e eu vou estar escondendo a Lua, quando for o eclipse lunar. Nesse momento que a gente está fazendo o obscurecimento, eu preciso que a Terra e a Lua, elas troquem de posição. Como assim? Essa questão, por exemplo, ela está dizendo que o eclipse que está ocorrendo é um eclipse solar. Aí, como a gente pode ver aqui na figurinha, eu tenho a Terra, deixa eu só apontar no lugar certo, eu tenho a Terra e a Lua, ela entrou na frente do Sol e, por conta disso, ela escondeu o Sol. Nesse caso, eu vou ter dois lugares na Terra que eu vou perceber que a Lua está na frente do Sol. Esses dois lugares é o que a gente vai chamar de sombra e penumbra. Aí também se liga aí nesses conceitos. Essa primeira questão é só para a gente lembrar conceitos da óptica. A região de sombra. O que é uma região de sombra? É aquela região, aquele lugar que a gente não vai ter a incidência da luz. E o que é uma região de penumbra? É aquele lugar que a gente vai ter uma incidência parcial da luz. Aí, quando eu tiver um eclipse total do Sol, significa que eu não estou vendo o Sol. Ou seja, eu estou num lugar em que a luz do Sol não chegou até mim. Eu estou numa região de sombra. E quando eu estiver vendo um eclipse parcial do Sol, eu vou estar num lugar em que a luz do Sol ela chegou parcialmente a mim. Então, eu vou estar na região de penumbra. Esse é um primeiro conceito que eu queria lembrar com vocês. Aproveitando, não faz parte da questão, mas para a gente lembrar aqui. Quem é que vai provocar, quem é que vai gerar uma sombra e uma penumbra? Aí pode ser dois tipos de fonte de luz. Opa, como assim fonte de luz? É quem está emitindo os raios luminosos. No caso aqui, dessa figurinha que a gente tem, quem é que está transmitindo os raios luminosos? Nesse caso é o Sol. Aí o Sol, ele é uma fonte de luz extensa ou ele é uma fonte de luz pontual? Aí alguém pode dizer, o Sol é muito grande, ele é uma fonte extensa. De fato, ele é uma fonte extensa. Mas a gente só pode definir se é extensa ou pontual pela consequência dela. Como assim, professor, pela consequência? Por exemplo, se eu acender aqui um fósforo, o fósforo, para mim, ele vai ser um ponto de luz. Ele vai ser uma fonte pontual. Ele só vai provocar sombra. Agora, se eu pegar esse mesmo fósforo e aproximar ele de uma formiga, por exemplo, para a formiga, o fósforo vai se tornar uma fonte extensa. Ele vai causar na formiga sombra e penumbra. Tá certo? Para quem não conseguiu visualizar ainda, penumbra é aquela região que a gente tem a luz, ela é como se fosse assim, eu tenho uma sombra que é a parte escura e a penumbra é aquela parte que é um pouquinho cinza, é meio claro. Isso é uma região de penumbra. No caso aqui da Terra, ó, eu teria esse ponto central aqui, que é a sombra, e um pouquinho mais em cima aqui, eu tenho a região de penumbra. Tranquilo? Resolvendo a questão, depois de todas essas informações que eu trouxe para vocês, foi uma revisão bem rápida sobre a introdução à óptica. Ele quer saber qual é a Lua que causa um eclipse do Sol. Para responder isso, você precisa lembrar de uma coisa simples. O eclipse do Sol vai acontecer durante o dia. Se está acontecendo durante o dia, é uma Lua que está aparecendo durante o dia. É uma Lua que não deveria estar ali, mas ela está aparecendo naquele momento durante o dia. A gente vai chamar ela de Lua nascente ou Lua nova. Então, nessa questão, a resposta seria Lua nova apenas. Quem é que causa o eclipse do Sol? É a Lua nova. É a Lua que acabou de nascer. Resposta, então, letra D. Só para
fechar aqui o conteúdo, a gente falou aqui sobre os princípios, são 3 princípios da luz, só relembrando: propagação retilínea, princípio da reversibilidade, o caminho que a luz faz na ida seria o mesmo caminho da volta, e o princípio da independência dos raios luminosos. Depois disso, eu falei para vocês aqui nessa mesma questão sobre a característica que a fonte pode ter. Ela pode ser uma fonte pontual ou uma fonte extensa. Quando é que eu vou saber se é pontual ou extensa? É pela consequência. A fonte pontual, ela só provoca a sombra. A fonte extensa, ela provoca a sombra e a penumbra. Tá certo? Qualquer dúvida, pessoal? Deixa eu só ver se teve alguma situação. Teve uma pergunta também da pena referencial, no caso, se a fonte é pontual ou extensa, não é isso? Pontual ou extensa depende do referencial, tá certo? Então, tranquilo. Vê só. Próxima questão vai ser de química, e depois, quando for entrar em física, aí a gente vai fazer um pouquinho mais de questão, anotando fórmula, colocando os cálculos. A ideia dessa primeira questão era só fazer um resumo, assim, bem geral, do que a gente tem na introdução à aula, tá certo? Vou passar a vez aqui para o meu amigo de química, já já eu volto para fazer a segunda questão de física, aí a gente vai dar uma resumida com as fórmulas, tá bom? Vamos lá. Fala, galera, beleza? Rapidinho, eu tô pedindo para dar uma ajeitada aqui no áudio, jogo rápido, segura aí, rapidinho. Isso vai melhorar agora, tá? E aí, melhorou um pouquinho agora? Acho que ficou um áudio um pouquinho melhor, não foi? Agora, show de bola. Vamos lá então. Deixa eu aqui só passar o slide da gente. Beleza. Vamos lá. Todo mundo vendo a questão? Seguinte, ó. Essa questão que a gente vai fazer agora é uma questãozinha de titulação, tá certo, galera? É uma questãozinha de soluções. Sei que geralmente a galera aí tem uma dificuldadezinha em soluções, tá bom? Mas eu vou fazer ela aqui com vocês bem devagarzinho, bem passo a passo para você entender, tá certo? Como é que a gente procede, tá bom? Eu vou ler aqui ela com vocês, daqui a pouquinho a gente vai ali pro quadro para eu resolver ela com vocês, beleza? Diz assim, ó. A titulação é uma técnica analítica bastante utilizada para determinar a concentração de substâncias que não são padrões primários. Padrões primários são substâncias, assim, o nome está falando, né? Padrões, né? Que os laboratórios eles têm para fazer algumas medições, mas isso aí não vem ao caso, não. Assim, utiliza-se geralmente o padrão primário para padronizar as soluções que estão sendo usadas em outras titulações. Com base, é como se esse padrão primário é como se fosse uma calibração, né? Quando você quer medir alguma coisa, medir alguma concentração, você calibra, entre aspas, as soluções para poder realizar uma medição correta. Mas aí vem agora a questão. Com base nesse conceito, uma amostra de 0,318 gramas de carbonato de sódio, padrão primário, necessitou de 30 ml de uma solução de HCl para completa neutralização. Em relação à concentração de HCl e a estequiometria da reação abaixo, assinale o que for correto, tá, galera? Então, vamos lá. Tá pedindo aqui para a gente fazer um pouquinho de estequiometria, tá certo? E falar aqui da titulação. Então, vamos embora. Deixa eu trocar aqui a câmera da gente, ó. A gente tá no quadro agora, beleza? Vamos embora. Só um minutinho. Beleza, galera? Tá todo mundo me vendo aí? Boa? Tranquilo? Manda um ok aí se tiver tudo ok. O áudio também tá bom, né? Deixa eu ver aqui na gente. Show de bola, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro para poder vocês entenderem, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma amostra, tá? De quê? De carbonato, certo? De sódio. Tranquilo? E eu vou colocar, qual é a massa dessa amostra, galera? A massa é de 0,318 gramas. E eu vou colocar essa amostra para reagir com uma solução, assim, ó,
de que, turma? Uma solução de HCl. Beleza? Onde essa solução tem um volume de 30 ml e eu não sei qual é a concentração desse ácido, que é exatamente o que a questão está me pedindo. Como é que a gente faz para descobrir a concentração, galera? Ó, se liga. O que é concentração mesmo, turma? Toda vez que você vê na uma questão uma substância em colchetes, isso aqui está se referindo à concentração molar, ou seja, é o número de mols dividido pelo volume da solução. Se você reparar direitinho, o volume a gente já tem, concorda comigo? Que são 30 ml. Se for melhor, você coloca em litros, ó. 0,03 litros. O que é que está faltando aqui nessa fórmula para a gente descobrir a concentração, galera? A gente está faltando exatamente o número de quê? De mols da minha substância. Pergunta, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou calcular esse número de mols? A gente vai calcular esse número de mols exatamente pela reação entre quem? O carbonato e o HCl. Galera, titular nada mais é do que reagir. Titulação é um procedimento que a gente faz em laboratório quando você quer descobrir a concentração das substâncias. Então, nada mais, nada menos, você coloca duas substâncias para reagir. Então, não vai ser nada mais, nada menos do que um cálculo estequiométrico, tá, galera? Bem simples, certo? Na própria questão, já foi dado para a gente a equação, tá? Qual foi a equação? Deixa eu dividir aqui o quadro no meio, tá? Para a gente se organizar melhor. Como é que o carbonato reage com o HCl? Ele reage assim, ó. Na2CO3 mais HCl vai formar o quê? NaCl mais CO2 mais água. Galera, o que é que você tem que fazer sempre que você pega uma equação química? Você tem que balancear, certo? Nunca esqueça de balancear uma equação. Eu sei que nesse texto aí já está induzindo você a balancear, mas tem questões que eles não falam absolutamente nada, só jogam a equação. Então, por favor, não esqueça de quê? De balancear. Esse balanceamento aqui, galera, é bem simples. Ó. Eu tenho aqui 2 sódios desse lado, eu tenho que ter 2 aqui também. Ó. Então, deixa eu diminuir essa setinha. Ó. Vou colocar aqui um 2. Beleza? 2 cloros aqui, eu também coloco 2 cloros. Um carbono de um lado também tem 1. E aqui, ó, 2 hidrogênios, aqui já tem 2 filé de mais. Tá certo, galera? E aí que vem a parte importante. Qual é, turma? Quando eu tenho uma equação química balanceada, a equação, ela fala pra gente qual é a proporção com que as substâncias reagem entre si. Tá certo? Qual é a proporção? Ó, 1 mol, vou até botar aqui em vermelho, ó. 1 mol de Na2CO3 reage com 2 mol de HCl. Vou escrever aqui, ó. 1 mol de quem? Na2CO3 reage com 2 mols de HCl. Beleza, galera? Tranquilo aí? Então, tirei essa relação de onde? Dos coeficientes o quê? Estequiométricos. O que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quantos mols de HCl eu tenho, certo? Tem alguma dúvida? Em vez de estequiometria, eu poderia fazer pela tabela de início, reação e equilíbrio. Essa tabelinha, o que eu falou? Luana. Luana, essa tabelinha aí, deixa eu ver direitinho. Pronto, essa tabelinha, tá certo? É uma tabelinha que ela é mais eficiente naquela questão de quê? De equilíbrio. Por quê? Porque no equilíbrio, né, a gente vai ter uma quantidade inicial e nem toda essa quantidade ela vai ser consumida completamente, tá certo? Quando a gente está nessa situação, é interessante essa tabela. Aqui eu tenho certeza, pela reação, que todo o reagente, né, toda essa massa foi consumida pelo HCl. Então, eu diria para você, para fazer logo uma regra de treino mais direta. Mas, se você quiser, você também pode fazer aquela tabela, desde que você entenda que todo o reagente está sendo consumido. Beleza? Você monta a tabelinha, aí você bota no início
uma certa massa e coloca no final 0. Aí isso vai completando a tabela. Só que eu confesso para você que vai dar muito trabalho, tá certo? Vai dar um trabalho que talvez gaste um tempo precioso, tá certo? Mas pode fazer também, tá bom? Beleza, Luana? Pronto, pode fazer, não tem problema nenhum, tá certo? Só cuidado com o tempo, tá bom? Aí vamos lá, galera, voltando aqui. 1 mol reage com 2 mols, tá certo? E aí, vamos lá. Eu não tenho o número de mols do carbonato, tá certo, galera? Eu tenho o quê? A massa. Então, eu vou fazer aqui uma alteração. Eu vou trocar o número de mols, né, do carbonato, do mol, pela massa correspondente ao mol. Se você olhar aí na questão, a massa molar desse cara é de 106. Certo? Então, eu posso dizer que 106 gramas de carbonato reage com 2 mols de HCl. Por que eu fiz isso? Porque, ó, se 106 gramas reagem com 2 mols, essa massa daqui, ó, 0,318 gramas, vai reagir com X. Certo, galera? E esse X vai ser exatamente o quê? O número de mols de HCl que reagiu com essa massa daqui. Se você prestar atenção, galera, 318 e 106, eles são múltiplos. Um é 3 vezes o outro, né? Então dá para você dar uma simplificadazinha, beleza? Você divide aqui por 106, dá 1. Você divide aqui por 106, dá 0,006. De modo que quando você fizer essa conta aqui, galera, ó, o X vai dar, desculpa, aqui dá 0,003, perdão. Certo? Aqui vai dar 0,006 mols. Então, galera, voltando aqui para essa primeira parte, se liga. Eu descobri que para reagir com essa massa, eu preciso dessa quantidade em mols de HCl. Ou seja, turma, aqui dentro, eu descubro que eu tenho 0,006 mol de quem? De HCl. Turma, se eu tenho o número de mols que eu descobri pela reação e tem aqui o volume, o que é que eu faço para descobrir a concentração? É só eu pegar o número de mols e dividir por quem? Pelo volume, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Vou botar aqui no cantinho, ó. Se eu quiser, então, a concentração, dá para ver aqui? Dá. Se eu quiser a concentração de HCl, eu pego o número de mol e divido pelo volume. Ou seja, eu pego 0,006 e divido por 0,03. De modo, ó, se eu puxar para cá, ó, quem vai ser a concentração do HCl? Vai ser 0,2 mols por litro. Vai ser a resposta aqui da minha questão. Beleza, turma? De onde veio o 106? O 106, ó, esse 106 aqui é a massa molar do carbonato de sódio, tá, galera? Foi dado na questão. Então, o que é que eu fiz? Eu troquei, né, o número de mol, 1 mol de carbonato pela massa correspondente. Se você olhar no texto da questão, ele dá como os dados da questão. Então, eu costumo dizer que eu troquei 100 por meia dúzia. Eu peguei 1 mol e troquei pela massa que corresponde ao mol. Ou seja, eu falei da mesma quantidade, só que de uma maneira o quê? Diferente. Tá bom? Quem me perguntou? Foi Bia. Bia. Foi Bia, não? Não, Larissa. Larissa. Entendeu, Larissa? Primeiro aqui veio 106. Avisa a João que chama em cima da questão. Larissa. Beleza, Larissa? Deu para entender no número 106? Entendeu? Show de bola, então, galera. Então, qual é a pergunta? Ó, as alternativas ele pega assim: qual é a concentração? 0,2. E qual é a proporção entre o HCl, a proporção estequiométrica entre carbonato e HCl? Ó, carbonato é de 1, HCl é quanto? Para 2. Então, se você for olhar na alternativa da letra B de bola, você tem 0,2, 0,20 e a relação é de 1 para 2, resposta da questão. Vou até botar aqui, ó, letra B. Beleza, galera?
E aí? Ele mandou pedir para explicar novamente o final. O final, vamos lá. Vou dar uma recapitulada, tá, galera? Deixa eu vir para cá, que dá para ver aqui, né? Vou dar uma recapitulada, certo? Eu tenho aqui uma amostra de uma substância, beleza, turma? E essa amostra, ela vai ser consumida por um ácido. Quanto foi de ácido que consumiu essa amostra? Foi 30 ml de uma determinada solução, que eu não sei a concentração, que é exatamente a pergunta da questão, tá certo? Para eu saber qual é a concentração dessa solução, eu preciso saber quantos mols tem e dividir pelo volume. O volume já me foi dado, galera, que é 30 ml. O que é que está faltando? Está faltando aqui o número de mols. Como é que eu descubro o número de mols? Aí eu vim para cá, ó. Eu sei que o carbonato, ele reage com o HCl. Como? De 1 para 2, quando realizei o balanceamento. Então, 1 mol desse carbonato, ele é consumido, ele reage com 2 mol de HCl. Tá? Então, essa aqui é a proporção com que eles reagem entre si. Só que, para poder resolver minha questão, por quê? Porque ele me deu uma massa, eu resolvi trocar. Em vez de escrever um mol, eu escrevi a massa correspondente a um mol. Quanto é que é? 106. Então, 106 gramas do carbonato reagem com 2 mols do HCl. Beleza? Qual foi a massa da amostra, galera, na questão? 0,318. Opa! Se 106 reage com 2, 0,318 reage com quanto? Com X. Com isso aqui eu fiz uma regra de 3, tá? Eu dei uma simplificada. Aqui é só conta, tá, galera? Beleza? Veio pelos extremos, né? 106 vezes X é igual a 0,318 vezes 2. E eu achei que o X tem esse valor aqui. Ou seja, dentro dessa amostra tem esse número de mols de HCl. Certo? E aí, achando o número de mols, o que é que eu fiz? Bom, se eu tenho o número de mols e tenho o volume, se eu dividir um pelo outro, eu acho a concentração, que foi exatamente o que eu fiz. Ó. Dividi 0,006, que é o número de mols de HCl, por 0,03, que é o volume. Achei esse resultado aqui de concentração para a minha solução. Como é uma das perguntas, né? Essa é a concentração e a proporção estequiométrica é de 1 para 2, ou seja, gabarito letra B de bola. Beleza, galera? E aí, manda uma pergunta? Olha, para tirar um print. Ah, posso. Pode tirar, galera. Tira o print aí. Tem sim, galera. Se você quiser descobrir qual é o número de mols correspondente a essa massa, é só você fazer assim, ó. O número de mols é a massa sobre a massa molar. Só que você só dá para saber quem é o número de mols do carbonato. Eu não quero carbonato, eu quero de quem? Do HCl, tá certo? Então, para descobrir o número de mols do HCl, só pela reação, só pela estequiometria. Beleza? Massa, galera. Agora, voltar aqui para uma questãozinha de física aqui com o Luiz, certo? Pronto, pessoal, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Está tudo certinho? Sim, professor. Perfeito, vamos lá. Eu vou só ler a questão aqui com vocês, e aí eu vou para o quadro. Essa questão é uma questão que fala sobre espelhos esféricos, e aí eu queria aproveitar e dar uma dica para vocês de espelhos esféricos que talvez ajude a fazer a questão mais rápido, tá certo? Na questão aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, um objeto real, direito, de 5 centímetros de altura, está localizado entre 2 espelhos esféricos, um côncavo com raio de 10 centímetros e um convexo com raio de 30 centímetros, sobre o eixo principal desses espelhos. Então, na questão, ele está dizendo para a gente que tem 2 espelhos, côncavo e o convexo, e aí tem um objeto que está exatamente no meio dos espelhos. O objeto está a uma distância de 30 centímetros do espelho convexo e a 10 centímetros do espelho côncavo. Com relação às características da imagem formadas nos 2 espelhos,
e ao aumento linear transversal, analise as alternativas abaixo e determine qual alternativa está representando todos os itens corretos. Antes de eu ler as alternativas, deixa eu tentar demonstrar para vocês aqui a contextualização da questão, e aí eu dou logo a dicasinha para vocês, para a gente ler as alternativas e tentar resolver o mais rápido possível, tá certo? Vamos lá, deixa eu passar aqui para o outro quadro. Pronto, pessoal. Só para a gente dar uma contextualizada, ele disse para a gente que a gente tem dois espelhos, um côncavo e um convexo. Primeira coisa que eu sei que muita gente acaba se confundindo, quem é o côncavo, quem é o convexo. O côncavo é aquele espelho que a parte espelhada, ou seja, a parte que você vai olhar para o espelho, é a curvatura interna. E aí, para eu determinar que esse espelho aqui é o côncavo, eu tenho que colocar aqui 3 traços, mostrando a parte, entre aspas, de trás do espelho. Já o espelho convexo vai ser aquele espelho que a parte espelhada é a parte da curvatura maior. Então, vou colocar aqui os 3 traços na curvatura menor, representando a parte que seria côncava, tá certo? Enfim, os dois espelhos estão posicionados e na questão ele trouxe para a gente uma informação. Ele disse que o raio do espelho côncavo vale, deixa eu só confirmar aqui o valor, 10 centímetros, significa então que essa medida aqui, ó, do vértice até o centro, vale 10 centímetros. Ele também trouxe para a gente aqui que o raio do espelho convexo vale 30 centímetros. Só que o espelho convexo, ele vai possuir as medidas dele para o lado de dentro do espelho. Então, vou ter aqui o foco, o centro, e essa distância aqui é quem vale 30 centímetros. Qual é o detalhe? O objeto na questão, ele colocou na distância, ele fala aqui no texto, de 10 centímetros do espelho côncavo e a 30 centímetros do espelho convexo. Então, faz de conta que esse piloto aqui é o objeto. Ele vai posicionar o objeto em alguma região entre os espelhos. Ele está dizendo para a gente que vai colocar ele a 10 centímetros do espelho côncavo. Significa que o objeto ele se encontra a 10 centímetros do espelho côncavo, ele se encontra exatamente no centro do espelho. E ele também disse que esse mesmo objeto ele está a uma distância aqui, ó, de 30 centímetros do espelho convexo. Essas são as informações que ele trouxe na questão. Para eu ler as alternativas, aí eu queria dar uma dica para vocês, que é uma dica da mãozinha, é um movimento que a gente faz com a mão, para a gente identificar quais são as imagens formadas no espelho. Aí eu preciso lembrar, cada espelho ele vai ter uma maneira de formar imagem. O espelho côncavo, que é esse espelho aqui, ele tem 5 imagens. O espelho convexo, ele possui apenas uma imagem, tá certo? Como é que eu faço a formação dessas imagens? Eu vou dar uma pausa aqui no raciocínio da questão e eu vou partir aqui agora para a gente falar essa formação, tá certo? Só queria saber se tá tranquilo a divisão? Então, beleza, vamos lá. Eu vou representar aqui para a gente 2 situações, e aí eu vou dar a dica da mãozinha para a gente poder fazer isso mais rápido. É o seguinte, vamos considerar que eu tenho um objeto que ele foi colocado aqui, ó, nessa posição, em um espelho côncavo, lembrando, a curvatura de dentro significa que o espelho ele é côncavo, e aí esse objeto ele foi colocado antes do centro. Quando eu digo que eu vou ter 5 imagens,
É porque eu tenho 5 possíveis lugares para colocar o objeto. Como assim? Eu peguei o objeto e coloquei antes do centro. Eu posso pegar esse mesmo objeto e colocar ele no centro. Eu posso pegar o objeto e colocar entre o centro e o foco. Posso colocar o objeto no foco, entre o foco e o vértice. São 5 lugares, e aí é por isso que a gente vai fazer esse movimento com a mão, 5 posições que a gente pode colocar o objeto. Quando eu coloco o objeto antes do centro, eu vou formar uma imagem no espelho. Como é que é a formação dessa imagem? Eu vou fazer essa primeiro com vocês, tá certo? Eu tenho que obedecer os raios notáveis, que é a trajetória que a luz faz no espelho esférico. O primeiro raio notável é o seguinte: vou considerar que vai sair uma luz da ponta da cabeça. Imagina aí você está olhando para o espelho, da sua cabeça está saindo uma luz para o espelho. Essa luz, se ela vir paralela, como assim paralela? Ela saiu da cabeça da pessoa e veio paralela ao eixo. Quando chegar no espelho, ela vai fazer o quê? Opa, é um espelho, ela vai refletir. Mas ela não vai refletir para qualquer lugar. Existe uma regra, que é justamente a regra dos raios notáveis. Essa luz, ela vai refletir pelo foco. Aí a luz voltou aqui no foco. Somente um raio de luz não é suficiente para a gente dizer qual é a imagem que está sendo formada. Eu vou precisar de outro raio de luz. Aí eu vou pegar aqui agora uma luz que vai sair da ponta da cabeça e ela vai passar pelo foco. Então, ó, a luz ela saiu aqui. Imagina agora a luz está saindo da ponta da cabeça e está indo para o foco do espelho. Ela passou pelo foco. Quando passou pelo foco, ela vai voltar. Qual é a regra? Ela vai refletir paralela. Aí a luz reflete paralela. O que é que eu preciso observar no espelho? Tem muita gente que olha para uma imagem dessa e fica um pouco confuso. Que danado de raio é esse? A gente está fazendo o seguinte. A gente está mostrando que da cabeça da pessoa, ou seja, de um lugar do corpo, está saindo a luz nesse formato. Todas as partes do corpo estão saindo a luz. É porque a gente está representando um lugar só, mas toda a parte do corpo está saindo. Essa partezinha que saiu da cabeça, percebe que tem um raio vermelho e um azul saindo dessa parte central? Esses dois raios estão fazendo trajetórias diferentes. Estão indo para o espelho e estão voltando. Quando voltam, os dois raios estão se cruzando aqui, ó, nesse pontinho. Quando eles se cruzam nesse ponto, eu vou concluir que os dois raios que saíram daqui, eles estão se juntando, eles estão formando a imagem. Então, eu vou ter nesse local, deixa eu botar de laranja, a imagem do objeto, só que agora é uma imagem que ficou o quê? De cabeça para baixo. A gente não vai chamar em física que a imagem ficou de cabeça para baixo. A gente vai dizer que a imagem ficou invertida. Ô Luiz, e se a imagem tivesse ficado de cabeça para cima? Aí ela seria direita. Agora, essa imagem, eu vou ter que dar uma característica a ela. Primeira característica que eu acabei de falar, ela é invertida. Qual é a segunda característica que eu botei aqui? Ela é real ou ela é virtual? Como é que eu posso saber se ela é real ou virtual? A gente pode pensar de algumas maneiras. A primeira é o seguinte: eu não estou dizendo que é você que está olhando para o espelho. Então, você é uma pessoa real. Você existe. Você está no mundo, entre aspas, real. Não sei se está dando para enxergar aqui. Está dando para ver, pessoal? Tudo? Tá ok? Mais ou menos? Está distante, é? Aumentar a palavra? Beleza. Vão avisando aí se tiver ruim, viu? A imagem, me avisa aí. Então, aqui, ó, eu estou no mundo real. A imagem que se formou aqui, ela não formou do mesmo lado, então essa imagem também é real. Se eu tivesse formado a imagem do lado de cá, seria o lado o quê? Virtual. Beleza? Essa imagem, então, aqui, a característica dela é invertida, ela está de cabeça para baixo. A segunda característica, ela é real. Ô Luiz, como é que eu posso também dizer uma outra maneira que ela é real? Se você disser que os dois raios de luz, as duas luzes que voltaram do espelho, essa luz voltou do espelho, essa voltou do espelho, esses dois raios que voltaram não se cruzaram, então essa imagem ela é real, porque foram os próprios raios que formaram ela. E o tamanho?
O meu desenho aqui, eu vou até pedir desculpa a vocês, não ficou 100% original, mas o tamanho aqui, comparado com o objeto, ó, é menor. Significa, então, que essa imagem, quando está antes do centro, ela é real, invertida e menor. Eu caracterizei a imagem. Vou fazer só mais uma para a gente entender como é que funciona. Vou pegar aqui no mesmo espelho, vou desenhar agora um objeto em uma outra posição. Lembrando, são 5 lugares que eu posso colocar o objeto. A gente colocou o objeto aqui aonde? Antes do centro. Eu vou colocar o objeto no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. São 5 posições. Eu vou colocar ele aqui agora na posição dele entre o foco e o vértice. Coloquei aqui. Como é que vai ficar a imagem? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui com as perguntas. Perfeito. Egon perguntou quando os prolongamentos se encontram virtual. É exatamente isso. E é o que eu vou fazer agora com vocês. Vê só como é que funciona. Eu tenho aqui um objeto entre o foco e o vértice. Ele está nessa posição. Eu vou fazer a trajetória da luz. Vamos lá. A luz vem paralela. Qual é a regra? Quando ela vai paralela, ela tem que voltar para o foco. Aí a luz volta aqui para o foco. A raio de luz veio paralelo, voltou para o foco. Um raio de luz só não forma a imagem. Eu preciso de outro raio de luz. Eu vou pegar então aqui, ó. Ela vem pelo vértice e ela, quando chega no vértice, como é a regra? Ela volta pelo vértice, fazendo o mesmo ângulo. Aí, o detalhe aqui é, os 2 raios de luz que voltaram, esses 2 raios de luz, não se cruzaram. Ou seja, eles não se juntaram do lado real. Se eles não se juntaram do lado real, eu preciso olhar para onde agora? Para o outro lado, para o lado virtual. Aí é onde eu vou fazer os prolongamentos. Então, vamos lá. Fazer o prolongamento do primeiro raio que voltou do espelho. E eu vou fazer o prolongamento... Deixa eu só corrigir o desenho aqui para ficar alinhado. E eu vou fazer agora o prolongamento do segundo raio que voltou do espelho. Os 2 prolongamentos, ou seja, os 2 raios que voltaram, eles estão se cruzando aqui. Significa, então, que essa imagem aqui, ó, ela está sendo formada no mundo virtual. Que imagem é essa? Como é a característica dela? A gente tem que analisar. Vamos lá. Ela está no mundo virtual, então é uma imagem virtual. O tamanho dela aqui é maior ou menor? É maior. Então, ela é virtual e maior. E ela está aqui direita ou ela está invertida? Ela está do mesmo jeito que o objeto ou ela inverteu? Ela está direita. Significa que quando eu estou entre o foco e o vértice, a classificação da imagem é o quê? Virtual, direita e maior do que o objeto. Deu para dar uma relembrada, pessoal, nessa parte de formação de imagem? Tentei resumir aqui o máximo para vocês. Ficou alguma dúvida? Então, perfeito, vamos lá. Aí vamos para a dica agora. Qual é a dica que a gente pode ter para lembrar disso mais rápido, tá certo? É o seguinte, a gente tem 5 posições, né, que eu posso colocar o objeto antes do centro, no centro, centro e foco, no foco, foco e vértice. 5 posições. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha mão, deixa eu acompanhar o movimento ali. Eu vou pegar a minha mão, tá certo? Vou fazer esse formato com ela. Eu tenho 3 dedos aqui apontando para baixo, um dedo dobrado e um polegar apontando para cima. Tranquilo? Deixa eu ver se está dando para... Vamos lá, vou chegar na questão. Vê só. Esses 3 primeiros dedos aqui, eles estão representando as 3 primeiras posições. Como assim? Eu posso ter um objeto antes do centro, é a primeira posição. Ele está aqui, ó, antes do centro. Eu posso ter um objeto no centro, é quando ele está aqui em cima, no centro. Eu posso ter um objeto entre o centro e o foco. É quando ele está aqui, ó, no meiozinho, entre o centro e o foco. São as 3 primeiras posições. Qual é a 4ª posição? É quando o dedo está dobrado. Ó. É quando ele está onde? No foco. Ele ficou em cima do foco o objeto, essa situação. E a última, esse dedo aqui que está apontando para cima, é quando eu estiver entre o foco e o vértice. Aí vamos entender qual é a dica. É o seguinte, ó. Esses 3 primeiros dedos não estão apontando para baixo. Eu estou dizendo, então, que a imagem ela é
invertida. Ela virou, ela está apontando para baixo, ela é invertida. Aí, ó, antes do centro, no centro e o centro e foco, a imagem vai ser o quê? Invertida. Agora, para ser invertida, isso é uma regra, tá certo? Para ser invertida, tem que ser real. Então, eu já posso dizer, ó, antes do centro, no centro e entre o centro e o foco, nessas três posições, a imagem ela é real e invertida. E agora, olha o tamanho. Esse dedo aqui não é o menor dedo dos três. Então, quando eu estou antes do centro, que foi esse caso que eu fiz para vocês aqui, a imagem vai ser o quê? Real, invertida e menor, porque é o menor dedo. Quando eu estiver no centro, a imagem vai ser real, invertida e igual, porque é a situação em que ela está exatamente no centro. E quando eu estiver entre o centro e o foco, ou seja, quando eu botar o objeto aqui, ó, entre o centro e o foco, a imagem vai ser real, invertida, esse dedo não maior, real, invertida e maior. São as três situações. Eu posso pegar o objeto agora e colocar ele aonde? No foco. Quando eu coloco ele no foco, o dedo está dobrado. Por quê? Porque essa imagem ela é imprópria. Não existe imagem. E para fechar, quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, com essa situação daqui, ó, entre o foco e o vértice, que tipo de imagem eu formei aqui? A luz está apontando para cima, ou seja, é direita. Se é direita, é virtual. É uma regra. Para ser direita, é virtual. E esse dedo aqui, dedão, esse sufixo ão, não significa grande, né? Não remete a grande. Então, a imagem é virtual, direita e maior do que o objeto. Tá certo? É só uma dicasinha para a gente poder lembrar mais rápido. Então, pegou o espelho, ó, olha a posição que ele está e usa essa relação. Vamos trazer isso para a questão aqui, ó. Eu não fiz conta nenhuma ainda. Mas o objeto está em que posição para o espelho côncavo? Ele está exatamente onde? No centro. Se ele está no centro, qual é o tipo de imagem que ele vai fazer? Ele está antes do centro ou no centro? No centro, né? Essa imagem é o quê? Os três primeiros, real invertida. Só que o do meio é igual. Então, real invertida e igual. Deixa eu só ver se teve alguma pergunta, alguma coisa. Tá tranquilo? Tá dando para entender, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu voltar para a questão, então, agora. Aí, vamos responder a questão, né? No item 1. No item 1, ele diz o seguinte, ó. A imagem formada no espelho convexo... Aí, ô Luiz, tu falou agora do espelho côncavo. E o espelho convexo? Só tem uma imagem, que é exatamente essa que ele vai dizer aqui, ó. A imagem formada no espelho convexo é virtual, direita e menor do que o objeto. Isso daí é verdadeiro. O item 1 da questão, ele é verdadeiro. Aí, o item 2. As distâncias focais dos espelhos côncavo e convexo são, respectivamente, 5 e menos 15 centímetros. Distância focal é o foco, tá certo? No esquema que a gente fez aqui, o foco, ele é a metade do centro. Se o centro do espelho vale 10, quanto é que vai valer o foco aqui? Se essa medida toda vale 10, o foco aqui vai valer 5. Então, o foco do espelho côncavo vale 5 centímetros. E o do convexo? O do convexo vai ser a metade do foco dele. Desculpa, do centro dele. Se o centro dele vale 30, o foco dele aqui vai valer quanto? 15, que é a metade. Agora, tem um sinal aí. Tem um sinal de menos. Esse sinal de menos é importante você lembrar pelo seguinte. Lembra que eu falei que você está olhando para o espelho, você é uma pessoa real olhando para o espelho? Então, você aqui está no mundo real. Significa que essa região é o mundo real. Esse foco do espelho convexo, ele está em que mundo? No mundo real ou ele está dentro do espelho? Ele está dentro do espelho. Então, nesse caso, ele vai ser um foco virtual. A gente considera o foco virtual um foco negativo. Por isso que na letra B está dizendo aí que o foco vale menos 15. Tá certo? Mas a letra B não, né? No item 2. Aí o item 2 também é verdadeiro. Vamos lá. O item 3. No item 3, na verdade, se você tivesse no vestibular, você poderia se ligar mais rápido, né?
você já sabe que 1 é verdadeiro, que o 2 é verdadeiro, você sabe que só pode ser ou letra A ou letra C. Aí você pula direto para o item 5, para saber se ele é verdadeiro ou falso. Mas eu vou fazer com vocês aqui só para mostrar o porquê os outros são falsos. Tá certo? Deixa eu ver se você teve alguma perguntinha por enquanto. Oi? Repetir como? Repetir a primeira proposição. Na primeira ele diz o seguinte: a imagem formada no espelho convexo é virtual, direita e menor do que o objeto. Nesse caso, pessoal, a gente tem que lembrar que o espelho convexo só tem uma imagem. Se você quiser lembrar, a gente não fez isso aqui para o espelho côncavo. O espelho convexo é esse dedo daqui, ó. Só que em vez de ser maior, ela vai ser menor. Virtual, direita e menor do que o objeto. É só uma forma de pensar mais rápido. Tranquilo? Pronto, perfeito. Vamos lá. A gente já sabe que ou é a letra A ou é a letra C. Mas, por questão de garantia, deixa eu só confirmar com vocês o item 3 e o 4. Tá certo? O item 3, ele diz assim, ó. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho convexo é 0,5 vezes. Olha o que ele está dizendo no item 3. Esse objeto aqui, no espelho convexo, ele vai ter uma imagem que vai ter um aumento de 0,5. Como assim, Luiz, um aumento de 0,5? É como se a imagem ficasse a metade. 0,5 é 1 sobre 2, é a metade. Vê se faz sentido. Espelho convexo, a imagem é virtual, direita e menor. Eu estou dizendo que essa imagem aqui, ela vai ter 0,5 vezes. Ela vai ficar menor, não vai? Agora, será que o valor é exatamente esse 0,5? Aí a gente tem que calcular. Para calcular esse aumento, ou seja, para a gente saber se a imagem aumenta ou diminui, tem uma fórmula. A fórmula, eu vou colocar aqui no quadro, é o seguinte. Está aqui, item 3. O aumento, ele é igual ao foco sobre foco menos DO. Quem quiser pode lembrar dessa mesma fórmula de um outro jeito. Pode dizer HI sobre HO. Mas essa daqui, foco sobre foco menos DO, é mais rápido de fazer. Vamos substituir os valores. O aumento, então, aqui vai ser o valor do foco do espelho o quê? A gente está se referindo aqui ao espelho convexo. Quanto é que vale o foco dele aqui? A gente calculou já. Vale menos 15. Dividido, por que menos? Porque o foco ele é virtual, tá certo? Dividido pelo foco, que é menos 15, menos DO. DO é a distância do objeto. Qual é a distância que o objeto está do espelho? 30 centímetros. Então, menos 30. Essa conta aqui vai ficar menos 15 sobre menos 45. Menos 15 dividido por menos 45. Isso, se você simplificar, dá 1 sobre 3. O que ele está dizendo no item 3 é que o aumento vai ser 0,5. 1 sobre 3 é a mesma coisa de ser 0,5? Isso é verdadeiro ou falso? Nesse caso é falso. Tá certo? Só para finalizar a questão, o item 4, olha o que ele diz, vê como a gente pode ser mais rápido na questão. O aumento da imagem formada no espelho côncavo é de 4 vezes. Só que você já sabe, no espelho côncavo ele está em que posição aqui? Ó? Ele está exatamente no centro. Se ele está no centro, essa imagem é o quê? Real, invertida e igual. Ela vai ter o mesmo tamanho. Se ela vai ter o mesmo tamanho, ela vai aumentar 4 vezes? Não faz sentido. Então, o item 4, ele é falso. O item 4 aqui é falso. Para fechar a questão, o item 5, ele diz assim no item 5, ó, a imagem formada no espelho côncavo, ou seja, essa imagem formada aqui no espelho côncavo, vai ser real, invertida e igual ao objeto. É exatamente o que a gente tem. Real, invertida e igual.
Então, o item 5 aqui também é verdadeiro. Portanto, a resposta da questão, pessoal, os itens 1, 2 e 5, eles são verdadeiros. Como? Posso sim, Paulo, posso sim. Vê só, a regrinha do dedo, essa formação que a gente faz aqui, é uma dica para a gente poder pensar mais rápido nas imagens, tá certo? Como é que eu vou pensar nessa dica? Cada dedo desse representa a posição do objeto. Quais são as posições? Eu posso ter o objeto antes do centro do espelho. Então, vamos supor, deixa eu fazer aqui, vamos lá. Eu tenho o centro aqui do espelho, se eu estou antes do centro, se eu estou nessa posição antes do centro, eu vou ter essa imagem. Se eu pegar o objetozinho, faz de conta que o objeto é o piloto, tá certo? Se eu peguei o objeto e coloquei ele aqui, ó, no centro, ele está em cima do centro. Nesse caso aqui, quando ele está em cima do centro, eu vou ter esse segundo dedo. É só ir aproximando, tá certo? O próximo lugar que eu vou colocar ele, esse dedo daqui, é quando ele estiver entre o centro e o foco. Depois, eu vou aproximar ele agora. Qual é o próximo lugar que ele vai chegar? É no foco. No foco, eu tenho esse dedo dobrado. Aí eu vou aproximar mais. Quando eu aproximo mais, ele vai estar entre o foco e o vértice. É esse dedo que está para cima. Ou seja, cada dedo representa uma posição. Aí qual é a dica? Antes do centro, no centro, centro e foco, no foco, foco e vértice. Qual é a dica? É o seguinte, os três primeiros aqui estão apontando para onde? Para cima ou para baixo? Eles estão apontando para baixo. Então, eles estão invertidos. Para ser invertido, tem que ser real. Então, os três primeiros aqui, ó, real e invertido. Só que o tamanho desse aqui, menor. Então, antes do centro, real invertida aí, menor. No centro, real invertida aí, igual. Entre o centro e o foco, real invertida aí, maior. São as três primeiras posições. Aí eu vou botar o objeto no foco. Quando ele está no foco, qual é a imagem que eu tenho? Imprópria. Não existe imagem nesse caso. E depois eu vou botar o objeto aonde? Entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice, a imagem vai ficar o quê? Virtual, direita e maior do que o objeto. O dedo está apontando para cima, é direita, virtual, dedão, lembra grande. Virtual, direita e maior. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Vou passar aqui a vez agora para o professor de Química. Vou apagar o quadro aqui para ele vir para cá. E aí, galera, bora embora aí. Quarta questão. Vamos fazer aqui uma questãozinha de termoquímica, certo? Vê só. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Tá, galera? Nessa troca Sim, aí. professor. Valeu, velho. Nessa troca de microfone aí, às vezes acaba se perdendo, tá bom? Pessoal, quarta questão diz assim, ó. A hipoglicemia é caracterizada por uma concentração de glicose abaixo de 0,7 gramas por litro de sangue. O quadro de hipoglicemia em situações extremas pode levar a crises convulsivas, perda de consciência e morte do indivíduo, se não for revertido a tempo. Entretanto, na maioria das vezes, o indivíduo, percebendo os sinais de hipoglicemia, consegue reverter esse déficit consumindo aí de 15 a 20 gramas de carboidrato, preferencialmente simples, como a glicose, né, açúcar. A metabolização da glicose durante a respiração pode ser representada pela equação química de combustão, galera. Então tá aí, ó, no quadro, né, na tela de vocês, a reação de combustão da glicose, que é como o nosso organismo ele consegue retirar energia dessa substância, tá certo? Aí vê só, no quadro a seguir são informadas as reações químicas e seus respectivos calores de formação. Então você tem aqui 3 equações, tá certo? E os respectivos ΔH de cada equação. Aí diz o seguinte, ó. Sabendo que a massa molar da glicose é igual a 180 gramas por mol, determine a quantidade aproximada de energia liberada em kJ por mol, no estado padrão, na combustão de glicose
consumida em 350 ml de refrigerante do tipo cola, o qual possui em sua composição 35 gramas de glicose. Então, é o seguinte, se uma pessoa consumir um refrigerante de 350 ml, qual é a energia que essa pessoa vai conseguir retirar ou vai conseguir aproveitar da glicose que está dentro desse refrigerante? Qual é a massa de glicose que tem dentro desse refrigerante aí? 35 gramas. Em outras palavras, galera, a questão está perguntando assim, qual é a energia liberada na queima, na combustão de 35 gramas de glicose, tá certo? Então vamos ali para o quadro para a gente resolver essa questão, pessoal. Isso agora, se liga aí, ó. Vê, cadê? Deixa eu pegar aqui o piloto. Eu estou até a ponta do piloto aqui, peraí. Pessoal, então é o seguinte, galera, ó. Se eu tiver aqui um refrigerante, vou até desenhar um esqueminha para a gente, tá? Um refrigerante. Beleza? Vai chamar nele. Nesse refrigerante, existe 35 gramas de quê? De glicose. Qual vai ser a energia liberada na queima de 35 gramas de glicose? Galera, para saber a energia liberada na queima de uma massa de glicose, eu preciso saber qual é o ΔH de combustão da glicose. Nessa questão, ele não deu diretamente o ΔH de combustão. Ele te deu 3 reações para você descobrir qual é o ΔH de combustão da glicose, tá, galera? Quando você quer descobrir o ΔH de uma reação e você tem 3, 4 ou 2 equações auxiliares, você vai fazer o que a gente chama de lei de Hess. O que é a lei de Hess? É combinar as equações a fim de você descobrir o ΔH da equação que você está procurando. Então vamos lá, vem aqui comigo, ó. Qual é a equação que a gente está procurando o ΔH? Então, vamos lá. Essa daqui, ó. C6, aqui mais embaixo, C6H12O6 mais 6O2, dando o quê? 6 de CO2 mais 6 de H2O. Para isso, galera, eu tenho aqui, ó, 3 equações. Quais são as 3? Primeiro, eu tenho aqui carbono mais 1,5 de O2, dando o quê? CO2. Vou chamar isso aqui de ΔH1, que é menos 394 kJ. A equação 2 da tabela, qual é? Essa daqui, ó. H2 mais 1,5 de quem? De O2, dando H2O. E o ΔH dessa reação, que eu vou chamar de ΔH2, é de menos 286 kJ. E a terceira e última, qual é? É essa daqui, ó. 6 carbonos mais 6H2 mais o quê? Mais 3O2 vai dar o quê? Vai dar o C6H12O6. Isso aqui eu vou chamar de ΔH3, que é menos 1.280 kJ. Beleza, galera? Preste atenção agora, vê. A gente vai ter que pegar essas 3 equações, combinar elas, juntar uma com a outra, de modo que eu obtenha essa daqui. Tá certo? É tipo uma brincadeirinha, onde você vai mexer nas 3, juntar, somar e dar de cima. A gente chama isso de lei de Hess, tá certo? Isso aí, galera, não tem fórmula própria, não tem equação, tá certo? Não tem um bizu, não. É algo que a gente desenvolve na prática. O que eu vou fazer aqui é dar uma dica para vocês. Qual é a dica que eu sempre dou? É a seguinte. Olhe sempre para a equação que você quer descobrir o ΔH, que é essa aqui, ó. E aí você vai procurar, tá certo? Luiz. Professor, de onde veio o meio na primeira?
O meio da primeira veio de canto nenhum, né? Eu coloquei a mais. Pergunta, tá, galera? Obrigado. Quem falou? Lorena. Valeu, Lorena. Obrigadão, viu? Foi eu que inventei esse meio. Tá errado. Tá bom? Obrigado. Sim, aí voltando. Vai olhar para essa equação. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai sempre olhar para a equação de cima e olhar para a de baixo. Tá certo? O material está 1260, professor. 1000, pronto. Agora deu. Pior que tá mesmo. Pior que eu tô com o material aqui. Tá, galera? Olhando e tô errando. Obrigado, viu? Quem foi que falou? Marina Silveira. Marina, obrigadão também. Certo? Deixa eu ver logo. Pronto, tudo certo. Agora sim, bora. Vou olhar para a equação de cima e para a de baixo. A gente vai fazer assim, galera. Você vai procurar o que a gente chama de substâncias boas. O que são substâncias boas? São substâncias que aparecem na equação que você quer descobrir, a equação principal, e aparecem em uma única etapa, em uma única das 3 reações. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, o C6H12O6, esse cara, ele só aparece na 3ª equação. Ou seja, esse cara é uma substância boa para a gente olhar. Por quê? Porque depois que eu misturar essas equações todinhas, multiplicar, somar, inverter, o C6H12O6 vai vir diretamente da 3ª equação. Certo? Vai vir da 3ª equação. Então, isso aqui vai ser uma substância de referência para mim. Por exemplo, ó, o O2 vai ser essa substância boa, essa substância de referência? Não, sabe por quê? Porque ele aparece na primeira, aparece na segunda e aparece na 3ª. Toda vez que você reparar uma substância que aparece em várias etapas, não olhe para ela, esqueça, deixa para depois. Vamos para o CO2. O CO2 é uma substância boa, uma substância de referência. Vai ser, sabe por quê? Porque se você olhar para o CO2, ele só aparece na primeira equação. Eu vou até botar aqui em vermelho, ó. O CO2 só aparece aqui na primeira. Certo? Então, é uma substância interessante para você olhar. Da mesma forma, a água. A água, galera, que está aqui em cima, ela só aparece onde? Na segunda. Se só aparece na segunda, também é uma substância massa para a gente ver. Cadê aqui? A água. Aí, o que é que a gente faz agora? Depois que a gente identifica as substâncias boas, uma em cada equação, eu vou fazer o seguinte. Em cada equação dessa, eu vou deixar a substância boa da mesma forma daqui de cima. Como assim da mesma forma? Do mesmo lado da equação e com o mesmo coeficiente. Por exemplo, está vendo o CO2? Lá em cima na equação, o CO2 está do lado direito, vezes 6. Nessa daqui, ó, o CO2 já está do lado direito, só que está vezes 1. Como é que eu faço para deixar esse CO2 vezes 6? Eu pego essa equação daqui, ó, e multiplico ela por 6. Alterei a primeira. Olha para a água agora. A água lá em cima está do lado direito, certo? Vezes 6. Aqui na equação 2, ela já está do lado direito, só que está vezes 1. Como é que eu faço para deixar igualzinha essas duas águas? Eu tenho que pegar a equação de baixo e multiplicar por quanto? Por 6, tá certo? E para a gente finalizar, daqui a pouco eu vou para as dúvidas, se alguém tem, ó. Olha para essa substância aqui, C6H12O6. Aqui em cima ela está do lado esquerdo com o coeficiente quanto? 1. Lá embaixo ela está do lado direito com o coeficiente também 1. Ou seja, se eu comparar esses dois, eles estão lados trocados. Aí o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou inverter ela. Para inverter, eu vou representar a inversão como uma multiplicação por menos 1. Certo? Deixa eu ver aqui as perguntas. Alguma dúvida, galera? Estão acompanhando? Vamos lá, o CO2, ó. O CO2, vamos lá, eu vou revisar, tá, galera? CO2, aqui em cima. Ele está do lado direito. Né? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou pegar para você entender o lado, vou botar aqui. Ele está do lado direito vezes 6. Aqui embaixo, ó. Ele está do lado direito, ou seja, está do mesmo lado, só que está vezes quanto? Vezes 1. Aí o que é que eu fiz com essa equação 2? Multipliquei por 6 só. Não precisei inverter.
porque eles já estão do lado que eu quero. A água, ela está aqui do lado direito da equação, vezes 6. Aqui embaixo, ó, ela já está do lado direito, só que está vezes 1. O que é que eu faço, galera? Multiplico por 6, não preciso trocar. E aqui embaixo, olha para o C6H12O6. Aqui em cima ele está do lado esquerdo e aqui embaixo ele está do lado direito. Então, o que é que eu tenho que fazer com essa equação? Inverter. No que eu inverto, ó, eu multiplico ela por menos 1. Beleza? Galera, o que você faz com a equação, você faz a mesma coisa com o ΔH. Deixa eu ver aqui. Porque não mexe com o O2. Então, o que você perguntou? João, o O2, João, nessa forma de fazer, o O2 é uma substância que ela não é muito boa de você mexer, certo? Consequentemente, com as alterações, ele vai ser mexido e vai dar certo. Mas ele não é uma substância de referência que vai orientar nosso cálculo. Por quê? Porque ele aparece na primeira, ele aparece na segunda e ele aparece na terceira. Então, para você deixar um 6 aqui, você teria que combinar 3 equações e ia dar uma confusão danada. Não é melhor tu olhar só para a substância que aparece uma única vez? Fica muito mais fácil de você perceber o que tem que fazer. Então, qual é a dica? Essas substâncias que aparecem em várias etapas, não olhe para elas. No final das contas, ela vai sair certinho, certo? Beleza, João? Show de bola. Aí deixa por último. Se precisar... O que você falou por último? Evelyn, exatamente, você deixa por último. Só que na maioria dos casos, você nem precisa mexer. Por quê? Porque eu nem olhei para o oxigênio e já consegui mexer na primeira, na segunda e na terceira. Aí, ó, o oxigênio, ó, deixa para lá, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Exatamente, ó. Agora vamos para a segunda parte. O que a gente faz aqui com as equações, a gente faz a mesma coisa com o ΔH, certo? Qual seria a forma mais correta, assim, mais bonita de resolver? Você reescreveria todas as 3 equações com essas alterações. Só que vai dar um trabalho muito grande, tá? Aí o que é que você faz? Olha só para o ΔH. Como assim? O ΔH da reação vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser o primeiro ΔH, tá certo? Vezes 6, ou seja, vai ficar assim, ó. 6 vezes ΔH1, tá certo? O segundo ΔH vezes 6 também, então, ó, mais 6 vezes o ΔH2, mais o terceiro ΔH vezes menos 1, com o sinal trocado, como foi dito aí. Então, você vai fazer assim, ó. Menos 1 vezes o ΔH3. Quando você fizer essa conta, galera, você vai achar o ΔH dessa reação aqui de cima, sem nenhum problema. Certo? Vou fazer o seguinte. Deixa eu passar aqui um traço para a gente continuar aqui do lado. Então, vou repetir aqui, ó. O ΔH da reação vai ser quem? Vamos ver se vai dar. Vai ser 6 vezes menos 394 mais 6 vezes, deixa eu ver se vai dar, menos 286, vou botar aqui embaixo, tá? Mais menos 1 vezes menos 1260. Então, essa vai ser a conta que a gente vai fazer. Eu fiz aqui pra gente, galera, isso aqui deu um ΔH, sabe de quanto? Se você fizer essa conta bem bonitinha, eu sei que é uma conta chata, tá, galera? Na hora da próxima tem calculadora, eu entendo, mas vamos acostumar a fazer essas continhas aí na mão, tá certo? Vai ficar menos 2.160 kJ por mol, certo? 2.820. Fiz errado, ó. 2.820 joules por mol, certo? Uma pergunta? Boa, exatamente aí, Isabel. São esses valores mesmo. Aí quando você fizer a conta, vai dar esse valor, tá certo? Galerinha, o quadro aqui ele se acabou.
Se alguém quiser tirar um print, eu vou sair aqui um pouquinho, tá certo? Para você tirar e aí eu vou terminar a questão, beleza? Se quiser tirar um print, tira aí. Vou dar 5 segundinhos. Quem deu um print aí, dá um ok no chat, tá bom? Show de bola. Aí eu vou vir para cá. Vou apagar essa parte aqui, certo? E vou começar a segunda parte da questão. Por quê, galera? O que foi que eu fiz até agora? Na verdade, o que eu só fiz foi... Peguei essa equação daqui, ó. C6H12O6 mais 6O2, dando 6CO2 mais 6H2O. E eu calculei qual é o ΔH dessa reação. Beleza? Deixa eu botar aqui para baixo. Eu calculei qual foi o ΔH dessa reação. Foi menos 2.820 kJ por mol. O que é que isso quer dizer, galera? Ó, quer dizer que toda vez que eu queimar 1 mol, tá de roxo, ó. Toda vez que se queima 1 mol de quê? De glicose, são liberados 2.820 kJ. Certo, galera? É isso que isso aqui quer me dizer, ó. Essa relação. Só que 1 mol de glicose corresponde a uma certa massa, né, turma? Que a questão está falando. Qual é a massa correspondente a 1 mol de glicose? 180 gramas. Então, se eu queimar 180 gramas de glicose, vão ser liberados exatamente esse valor de energia. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa troca? Porque eu quero saber qual é a energia liberada na queima, na combustão de 35 gramas, que é o que tem dentro do refrigerante. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 35 gramas de glicose, qual é a energia liberada? X. Como é que a gente faz essa conta? Fica assim, ó, 180 vezes X é igual a 35 vezes 2.820. Se você joga para lá, fazer a multiplicação, passar para cá, eu acho que esse X, ele vale aproximadamente 548 kJ, que vai ser exatamente a minha resposta. Beleza, turma? Alguma dúvida? Então, essa questão é dividida em duas partes. Quais são as duas partes? Primeiro, descobrir esse ΔH, que a gente usa a lei de Hess. Foi o que eu fiz aqui no quadro anterior, que você tirou o print. Fazendo aquele joguinho, joga para lá, joga para cá, multiplica, né, inverte e tal. E depois você vai ter uma questão que envolve estequiometria e energia. Uma vez que você tem o ΔH, você faz a relação. 1 mol libera essa quantidade, só que esse mol corresponde a uma massa específica, 180 gramas, que continua liberando a mesma quantidade. Então, os 35 gramas, que é o que tinha no refrigerante, vai liberar um valor X. Tá certo? A segunda parte da questão, que vai dar o 580. Se você olhar na alternativa, vai ser aproximadamente a letra E. Aproximadamente não, né? Exatamente a letra E. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui as questões. A questão podia pedir uma quinta fórmula, né? Não entendi essa dúvida. Quinta fórmula, quinta reação, na verdade. Esse 350, exatamente, ela não vai interferir em nada. Ele só está dizendo que é o volume do refrigerante. O que vai importar no refrigerante é a quantidade de glicose que tem nele, que é de 35 gramas. Então, o 350 aí, na verdade, foi só para enfeitar a questão. Não vai ter nenhuma informação. Beleza? Sim, quer tirar o print, né, galera? Manda ver aí. Foi, turma? Entendeu? Tirou o print aí, então, ok? Por favor. Show. Se ele pedisse a concentração, realmente, galera, se você que tem a massa e tem o volume também, né?
Aí você consegue descobrir qual é a concentração de glicose no refrigerante, né? Só pegar a massa e dividir pelo volume em litros. Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou só a energia liberada. Mas sim, daria para calcular, com certeza. Beleza, galera? Então vamos lá para mais uma questão aí de física. Segura aí. Oi? Passa aqui, peraí. Pronto, vamos lá, pessoal. Vai entrar agora em mais uma questão de física, só que agora o tema da questão é refração, tá certo? E aí, nessa questão, tá aparecendo para vocês a questão aqui atrás? Tá, né? Pronto. Nessa questão, ela diz o seguinte: um estudante de física observa um raio luminoso se propagando de um meio A para um meio B, ambos homogêneos e transparentes, como mostra a figura. A partir desse fato, o estudante concluiu que aí dá para a gente aí as alternativas. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de eu fazer com vocês alternativas, eu vou fazer esse esqueminha aí da questão no quadro, e aí eu vou também dar uma dica de refração que talvez ajude vocês a visualizar melhor, tá certo? Espero que aquela dicasinha da mão lá do espelho tenha ajudado. Vou dar uma dica agora de refração. Se liga aí, deixa eu passar aqui para o quadro, peraí. Claro que é perguntar. Opa, tem uma pergunta? É de física ou de química? Clara, pode perguntar, viu? Clara levantou a mão, pode perguntar, viu? Enquanto Clara pergunta, eu vou só fazer aqui o esqueminha da questão. Clara perguntou? Passou, né? Então, vamos lá, vê só. Nesse caso aqui, pessoal, de refração, o que é que a gente precisa interpretar? A diferença para espelhos é o seguinte: em espelhos, a luz vai até o espelho e volta, ela reflete. Na refração, a luz vai até o meio e vai mudar de meio, ela vai atravessar, ela vai refratar. Por exemplo, eu tenho aqui na questão uma luz vindo por um meio A e ela vai mudar de meio. Um exemplo bem clássico que a gente tem é a luz vindo pelo ar e ela vai atravessar para a água. Só que o detalhe é o seguinte na refração: a luz, ela possui uma velocidade. O maior valor dessa velocidade é o que a gente chama de c, e a gente diz que vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso é o maior valor que a gente conhece, é a velocidade da luz. A luz sai do Sol, vem para a Terra com essa velocidade. Só que no caminho do Sol até a Terra, essa luz vai mudar de meio. Ela saiu do Sol, o primeiro lugar que ela encontra é o vácuo, é a região do espaço que tem uma característica. É uma região que não possui partículas. Ou seja, o vácuo é um lugar que a luz ela vai poder fazer o caminho dela sem ter ninguém para atrapalhar. Só que essa luz, quando chegar na Terra, a primeira coisa que ela vai encontrar na Terra é a atmosfera. Ou seja, são as partículas de ar. Aí imagina, faz de conta que você é a luz, certo? Você está vindo pelo vácuo, não tem nada, não tem partícula, não tem nada. De repente você entra na atmosfera. Aí começa a aparecer um bocado, entre aspas, de bolinha de ar. Você, obviamente, vai ter que fazer o quê? Se desviar. E para se desviar, você vai diminuir a velocidade. Então, a velocidade da luz na atmosfera vai ter um valor menor do que a velocidade da luz no vácuo. Quando
essa luz for entrar na água, já é um outro meio, são outras partículas, ela vai ter uma velocidade menor ainda. Significa, então, que quando a luz muda de meio, ela vai saindo do ar para a água, para o vidro. Quando ela vai mudando de meio, ela vai mudar de valor. Eu vou representar isso através de um coeficiente, que a gente vai chamar de coeficiente ou índice de refração. A gente representa ele pela letra N, e esse índice de refração vai ser C sobre V. Ou seja, o índice de refração é uma comparação. Você está comparando a velocidade da luz no vácuo, que é o lugar que ela tem maior valor, com a velocidade da luz no lugar que ela está naquele momento. Então, eu vou ter aqui C sobre a velocidade no ar, C sobre a velocidade na água, C sobre a velocidade no vidro. Eu estou comparando a velocidade que a luz tem com a velocidade dela no meio que ela está. Para facilitar a vida da gente no ensino médio, a gente vai dizer que no ar, ou seja, na atmosfera, a velocidade dela é a mesma. Então, a gente vai dizer que esse C daqui é igual à velocidade de baixo. Por isso, e somente esse, o índice de refração vai ser igual a 1. O do ar. É o único que vocês têm que saber. Os outros índices de refração vão dar valores maiores do que 1. Por que vai dar valor maior do que 1? Porque quando eu estou dividindo C por um valor pequeno, já que a luz vai ter uma menor velocidade, vai dar um valor maior. Qual é a conclusão que eu queria que você pensasse para ficar mais rápido o seu pensamento? Quanto maior o índice de refração, quanto maior o N, menor é a velocidade. Tranquilo? Deixa eu ver se teve alguma pergunta até aqui. O C seria a velocidade da luz no vácuo. E ela vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá certo? Seguindo a linha de raciocínio da gente aqui. Esse N, que é o índice de refração, para que ele serve então? É para a gente comparar a velocidade que a luz tem no vácuo, esse valor aqui, com a velocidade que ela tem em um determinado lugar. Na água, no vidro, no mercúrio e aí por diante. Mas a gente vai chegar no raciocínio mais simples, né? Quanto maior for o índice, ou seja, quanto maior for esse N daqui, menor é a velocidade. São inversamente proporcionais. Seguindo essa linha de raciocínio, eu vou partir para a equação que a gente usa em refração. É a famosa lei de Snell. O que é que a lei de Snell diz? Que o índice de refração de um meio, vou chamar de A, vezes o seno de incidência é igual ao índice de refração do outro meio vezes o seno de refração. Essa equação, essa lei de Snell, ela serve para a gente fazer o seguinte. A gente, quando tiver a luz mudando de meio, é o caso da questão, ó, ela está no meio A, faz de conta que o meio A, por exemplo, é o ar. E ela vai para o meio B. Vamos supor que o meio B fosse a água. A luz ela vai mudar de meio, ela vai atravessar. Aí ela vai mudar a velocidade. Só que lembra que eu disse que ela sofre um desvio? Então a luz, ó, que nessa questão estava fazendo essa trajetória, ela iria seguir esse caminho, ela precisou fazer o quê? Desviar. E aí ela girou e foi um pouquinho mais próxima daqui. Esse desvio a gente calcula com essa equação, utilizando o seno e o cosseno. Mas qual é a dica que eu queria dar para vocês? Eu disse que ia dar uma dica, né? É o seguinte, eu posso saber o ângulo aqui de um jeito mais rápido, que é o seguinte, ó. Em primeiro lugar, na questão, quando eu representar a luz, eu estou botando a luz aqui no traço vermelho, a luz está vindo aqui para a mudança de meio. Nesse local, nesse ponto aqui, que ela vai trocar de meio, que ela vai sair de um para o outro, nesse local, a gente vai construir uma linha imaginária. Essa linha não existe, eu estou imaginando ela. Essa linha tracejada aqui, ó, que é o que eu chamo de normal. E eu vou comparar sempre com a normal.
Então, eu vou dizer que a luz, ela possui aqui um ângulo com a normal, que é o que a gente chama de ângulo de incidência, que é justamente o ângulo que a gente tem na fórmula aqui. Essa linha normal, ela faz 90 graus com o meio. Se eu tenho 50 aqui, quanto é que está faltando para completar? Tenho 50 para chegar em 90. Está faltando quanto? 40. Então, o ângulo aqui ele é 40. Passei para o outro lado. Aí percebam, a luz ela mudou, ela sofreu um desvio. Nesse caso aqui, o ângulo que eu estou fazendo vai ser quanto? 70 para chegar em 90, está faltando 20. Então, na minha equação, o ângulo de incidência é o 40 e o ângulo de refração é o 20. Aí a dica é o seguinte, ó. A gente vai fazer uma comparação. A gente vai dizer que o índice de refração é como se fosse a medida da bondade de uma pessoa. Como assim, Luiz, a medida de uma bondade? Aí pensa comigo. Você gosta de ficar junto de pessoas boas, pessoas do bem, ou pessoas ruins, pessoas más? A gente gosta de ficar junto de pessoas boas. Pelo menos eu gostaria e eu acredito que a maioria deve gostar. Essas pessoas boas vai ser o índice de refração. Quanto maior o índice, mais agarradinho, mais junto eu quero ficar dessas pessoas. Ou seja, quanto maior o índice de refração, mais boa ela é, mais junto eu quero ficar. Quanto menor o índice, mais ruim ela é, mais distante eu quero ficar. Pensa comigo nessa ideia. A luz, quando está aqui no meio A, nesse índice de refração aqui no meio A, ela está fazendo que ângulo com a normal? Uma pessoa normal está fazendo que ângulo aqui? 40. Quando ela muda de meio, ou seja, quando ela sai aqui ó, do A e vai para o B, para o meio B, o que foi que ela fez com a normal? Ela tinha 40 graus, ela passou até quanto? 20. Ela se aproximou ou ela se afastou? Nesse caso, ela se aproximou. Aí é justamente o detalhe. Eu vou me aproximar de quem tem o maior índice de bondade, né? Só que no caso aqui é o índice de refração. Então, significa que quem é que tem o maior índice dos dois? É o meio A, que eu estou distante, ou é o meio B, que eu estou próximo? É o meio B. Então, eu vou considerar aqui, ó, que o índice de refração do meio B, ele é maior que o índice de refração do meio A. Tranquilo essa primeira parte? Perfeito, vamos lá. Então, eu concluí só nessa dicasinha que o meio B ele tem um índice de refração maior. O segundo raciocínio, que na verdade foi a primeira coisa que a gente falou, eu disse para vocês logo no início aqui da explicação. Quanto maior o índice, a velocidade é o quê? Menor. É inversamente proporcional, né? Então, aqui, ó, se o meio B tem um índice maior, a velocidade de B vai ser o quê? Menor. Vamos ver qual é a alternativa que está dizendo isso? Vamos lá. A questão aqui. Não perdi a questão. Achei aqui. Vamos lá. Na letra A. Tá? Perdi a questão. Na letra A. O valor do índice de refração do meio A é maior do que o do meio B. A gente acabou de ver aqui. É justamente o contrário, né? Então, a letra A é falsa. Letra B. O valor do índice de refração do meio A é a metade que o do meio B. Ele não deu para a gente nenhum número do índice de refração. E nem disse os valores do ângulo. Então, não tem como a gente calcular. Mas, se fosse para calcular, aí eu utilizaria essa fórmula daqui. Eu pegaria o índice de refração de A vezes o seno de quem? O seno de 40 é igual ao índice de refração de B vezes o seno de 20. Ele teria que dizer essas informações, tá certo? Letra B, então, é falsa, até porque a gente não tem como calcular. Letra C. Nos meios A e B, a velocidade de propagação da luz é a mesma. Está dizendo que a luz tem a mesma velocidade em A e B.
a gente já sabe que é falso porque ela sofre um desvio. Se ela tivesse continuado aqui a trajetória dela, aí seria verdadeiro. Mas sofreu um desvio é porque ela precisou mudar de velocidade. Letra D. A velocidade de propagação da luz no meio A é menor do que no meio B. A velocidade do meio A, ela vai ser o quê? Maior. Ou seja, é o que diz na letra E. A velocidade de propagação da luz no meio A é maior que no meio B. Resposta, então, letra E. Tranquilo? Tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Perfeito. A pergunta, o ângulo que está quando está mais próximo da normal, que tem o maior índice, é exatamente isso. E essa é a dica que eu queria trazer para vocês de refração, para vocês poderem pensar mais rápido na prova. A luz, ela vai precisar sofrer um desvio. Aí, se ela vai sofrer um desvio, é porque ela vai mudar a velocidade. Mas como é a dica que eu vou pensar? Quanto maior for o índice de refração, é como se fosse mais boa, mais legal, mais do bem a pessoa é. Aí a gente se aproxima dela. Então, quando eu me aproximo, é porque eu estou indo para junto de um índice maior. Quando eu me afasto, é porque eu estou junto de um índice menor. Beleza? Pronto. Então, tranquilo. Vê só, pessoal. O ângulo para colocar na forma que está mais próximo da normal. Exatamente. O ângulo sempre vai ser o que estiver junto da normal, tá certo? E aí, pessoal, eu queria falar com vocês o seguinte. A gente tinha combinado de... Opa, deixa eu ver aqui, tem mais uma coisa? A fórmula... Certo. A fórmula C sobre V é uma comparação que a gente faz com a velocidade da luz no vácuo, com a velocidade da luz no meio que ela se encontra. Tá certo? Então, tranquilo. Vê só, pessoal. A gente tinha combinado de encerrar a aula às 19h30, por conta do horário aí, para vocês não ficarem cansados. A gente já passou um pouquinho da hora, e aí o nosso coração aqui está pedindo para encerrar, para vocês poderem descansar. Porque a gente sabe que o mais importante nessa reta final é vocês terem o descanso de vocês. Se... Vai fazer uma? Eita, desculpa, pessoal. O professor de Química aqui, deixa eu fazer só mais uma, porque tá sério. A minha última questão, eu vou mandar a resolução. Deixa eu fazer e a gente se despede aqui de vocês. Tá bom? Bem rapidinho, vamos lá. Galera, ó, só pra gente finalizar, tá certo? A gente vai fazer só mais uma questãozinha bem rápida, tá? Não vou nem fazer conta com você, a gente só vai conversar, tá bom? Diz assim, ó. Existem fatores que alteram a velocidade de uma reação química, tornando-as mais rápidas ou lentas. Com o objetivo de estudar esses fatores, um grupo de estudantes preparou os experimentos ilustrados nas figuras abaixo, tá? Aqui no próximo slide. Em todos os experimentos, uma amostra de ferro foi pendurada sobre um becker contendo uma solução de ácido clorídrico. A reação, essa daí que está no quadro, a setinha, tá, galera? Ela veio desconfigurada, mas ela ficou mais em cima um pouquinho, vocês estão vendo aí na tela, tá? Mas era para estar ali nesse buraco. É ferro mais 2 de HCl, dando FeSL2 mais hidrogênio. Ocorrerá no momento da imersão da amostra de ferro na solução, tá, galera? Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem aqui, se você olhar direitinho a figurinha, eu tenho 5 experimentos, cada um deles acontecendo em condições diferentes, tá, galera? No experimento 1, a gente tem aí filamentos de ferro e a concentração da solução é de 0,1 mol por litro. No experimento 2, tem a esfera sólida e a concentração é 0,8. Na experiência 3, tem a esfera sólida também e uma solução de 1 mol por litro. Na 4, o ferro está em filamentos e a solução é 0,8. E na 5, a esfera está sólida e a solução é 0,1. Considerando que os experimentos apresentam massas iguais de ferro e volumes iguais de solução, analise as figuras e assine a alternativa que indica a experiência com maior velocidade. Galera, isso é importante, tá? Sempre cai na prova da SSA. Com certeza vai cair para vocês, na prova de Química. E tem que lembrar quais são os fatores que alteram a velocidade de uma
reação. São 4, tá certo? Quais são eles? Temperatura, superfície de contato, concentração e o uso ou não de um catalisador, tá certo? Temperatura, superfície de contato, utilização ou não de um catalisador, né? E a concentração, beleza? Como é que esses fatores interferem na velocidade? Bora lá. Temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais rápidas serão as reações. Sempre, tá, galera? É por isso que, logo, se você diminui a temperatura, a reação vai ficar mais lenta. É por isso que, por exemplo, você coloca um alimento na geladeira para conservar ele. Para quê? Para você fazer com que as velocidades das reações de apodrecimento fiquem mais lentas. Então, temperatura influencia dessa forma. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade. Vamos para outra. Superfície de contato. Superfície de contato, ela influencia da seguinte forma: quanto maior for a superfície de contato, maior a velocidade, tá certo? Professor, como é que eu sei que a superfície de contato é maior ou menor? Isso tem a ver com quão partidos estão os reagentes. Quanto mais você tritura, corta, picota o reagente, maior é a superfície de contato, maior vai ser a velocidade. Concentração, da mesma forma, quanto maior a concentração das substâncias reagentes, né, maior vai ser a velocidade sempre também, tá, galera? E toda vez que você coloca um catalisador, o catalisador acelera a reação. Nessa questão, ela está pedindo para você analisar dois desses fatores: a concentração e a superfície de contato. Galera, concentração e superfície de contato é assim: quanto maior for a concentração, maior a superfície de contato, maior a velocidade. Se você olhar nos exemplos, pessoal, o ferro ele aparece de duas formas: ou ele inteiro, ou ele em filamentos. Filamentos é como se fosse um bombril, um monte de fiozinho, tá, galera? Como se essa esfera de ferro tivesse toda cortada em vários fios pequenos. Ou seja, quando o ferro está em filamento, a superfície de contato é muito maior, tá certo? E o outro fator que está mudando é a concentração. Aí não tem o que falar. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Como é que a gente sabe qual experimento foi mais rápido? Pensa comigo. Qual deles o ferro vai estar com a maior superfície de contato? Né? Você tem na experiência 1 e na experiência 4, certo? Entre 1 e 4, a gente tem aí a diferença na concentração, né? Você tem aí na experiência 1 a concentração está 0,1, na experiência 4 a concentração está 0,8. Então, na experiência 4, galera, foca aí, ó. Você tem a maior superfície de contato e tem uma concentração de 0,8. Só que o que essa questão traz de interessante é o seguinte: se você olhar na experiência 3, o ferro ele está inteiro, porém a concentração da solução é maior. Então, vamos focar agora aqui nas experiências 2 e 4. Na 3 e na 4. Na 3, o ferro está inteiro, ou seja, a superfície de contato é menor, mas a concentração é maior. Na experiência 4, a superfície de contato é maior, porém a concentração é o quê? Menor. Então, quando você olha para essas duas, você pensa que deu uma espécie de empate, né? Por um lado, a concentração é maior, mas a superfície de contato é menor. Pelo outro lado, a superfície de contato é maior e a concentração é menor. E aí, como é que a gente faz para desempatar, galera? Pessoal, isso caiu na prova, né? Acho que há 2 anos atrás, era uma situação dessa de empate. Aí o que é que você tem que lembrar? Nesses casos, a superfície de contato, ela influencia mais. Então, se você tiver que escolher por um fator que vai influenciar mais a velocidade, escolha a superfície de contato. Por quê? Quando você pega uma esfera sólida e pega filamentos, a gente não tem essa noção, mas a superfície de contato aumenta muito, muito, mas muito mesmo. Muito mais do que a concentração de 0,8 para 0,1. Então, nesse caso dessa questão, embora no experimento do 4, perdão, a solução está um pouquinho menos concentrada, a superfície de contato vai influenciar, mas muito, 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 muito mais mesmo, e vai ser a reação mais rápida de todas. Ou seja, nessa questão aí, a gente tem como gabarito a letra A, porque a experiência 4 aqui vai ser a mais rápida. Deu para entender, galera? Alguma dúvida? Cadê? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Vamos ver aqui se vocês têm alguma dúvidazinha.
Tranquilo? Regra para os outros fatores, não, galera. A regra dos fatores é essa. Você tem que entender quais são os fatores, os 4, e como é que eles influenciam. Concentração, superfície de contato e temperatura, quanto maior, mais rápido. E no caso do catalisador, é você usar ou não o catalisador. Quando você usa um catalisador, a velocidade sempre aumenta. Se não tem um catalisador, a velocidade vai ser um pouco mais lenta. Beleza? Mais alguma dúvida aí, turma? Tranquilo? De boa? Deixa eu voltar aqui então aqui para o quadro, rapidinho. Pessoal, a gente realmente passou muito aí da hora, meia hora a mais. É porque a gente tem esse compromisso com vocês, pessoal. Eu sei que vocês, tem gente que quer que a gente faça questão. A gente vai mandar a resolução, não se preocupem. Só falta uma questão para cada um, a gente manda a resolução. Mas se a gente for explicar aqui, tentar trazer a qualidade da explicação, a gente vai entender um pouquinho mais. Eu acho que não é o ideal, nem o correto com vocês que estão nessa semana aí importante na vida de vocês, que é para fazer um vestibular. A gente queria aqui, em nome do curso Inovação, eu, professor Luiz de Física, professor Rafael de Química, a gente queria agradecer a vocês por essa confiança e companhia. Espero que tenham gostado aí da aula que a gente preparou. Espero que a qualidade da imagem, do áudio, enfim, tenha ficado aí de forma boa para vocês. E o principal, vocês tenham saído aqui da aula um pouquinho melhores com relação à revisão de Física e Química para fazer essa prova. Tá certo? Beleza, galera. Então, valeu aí, tá certo? Boa prova para todo mundo. Descansem, tá, pessoal? Já tá às sexta de noite. Dê aquela relaxada, tá certo? Amanhã, dê aquela tranquilizada. Se quiser dar uma revisadazinha de leve, para você não ficar com a cabeça muito cheia, né? Porque é uma prova importante, meio cansativa, então vale a pena esse descanso, tá certo? Aí, como o Luiz falou, a gente vai mandar as resoluções. Perguntaram lá no grupo se pode se comunicar. Pode, mande pergunta, fale com a gente. Tire dúvida, tá, galera? A aula foi sim gravada, já perguntaram aí, tá? Quando acabar aqui, a gente já coloca ela no YouTube, já lá no grupo do Telegram, já coloca o link para vocês. Só uma observação. A aula está gravada, só que tem um tempinho dela ser transmitida no YouTube. Aí não é de imediato, tá certo? Mas assim que a aula ficar disponível, a gente já coloca para vocês o link. Também descarrega no YouTube, depende da internet, como ela deixa a gente fazer. Às vezes ela dá um susto na gente, né? Mas o mais importante é isso. E com relação à comunicação, pessoal, podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo celular. A gente sabe que vocês, da CCA2, vão estar entrando agora, após a prova do terceiro ano de vocês, e aí vão estar entrando em preparação para o Enem, o SSA3, outros vestibulares. Então, podem contar com a gente. A gente está aqui à disposição. O que precisar, o que vocês tiverem de dúvida. E, se quiserem saber mais coisas sobre o curso também, podem falar com a gente, que a gente está disponível para isso. Tá certo? Valeu, galera. Boa noite a todos. Beijo grande para todo mundo aí. Boa prova. Que dê tudo certo. Tchau, tchau.